Fala galera do Movencast, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos conversar com a Carla Pieira. Ela é Senior Vice President Data Management no Citibank. Fala Carla, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por me receber. É um prazer receber você. Uma visita internacional, né? A gente está conectado aí direto com os Estados Unidos. Muito obrigado pela chance aí de bater um papo e conhecer um pouco mais dessa sua história tão legal. É um prazer estar aqui. Bom, a minha trajetória começou sou de Curitiba, da Paraná, e a minha trajetória começou há muitos anos atrás. Já estou na área de tecnologia e dados desde 2004, 2005. Comecei com um estágio na área de tecnologia. Na época era manutenção de computadores na época. Então foi para como é que eu posso falar? Para usar a máquina e fazer manutenção de computadores. Manutenção, Troca né? de Manutenção, peças. troca de E foi assim que peças eu e tal. comecei um estágio de trabalho, na verdade, uma prestadora de serviços da HP na época. Então, eu trabalhei lá por alguns anos e daí do meu estágio eu fui contratada. E aí eles começaram a introduzir a manutenção de sistemas e programação. Então, na época, eu tinha 17, 18 anos, então comecei a programar em linguagem de programação de COBOL e Que mainframe. legal. Você foi logo no mainframe. Logo. Pois é. E, E eu não sabia que, na verdade, e era na indústria financeira? Que indústria que era? Era para bancos já ou eram outros segmentos? Então, quando eu comecei, era para prestação de serviço para vários tipos de Ah, empresas, ok. né, através da HP. Então, eu trabalhava para uma prestadora de serviços Que da era HP. consultoria na HP. Isso. E depois disso, eu já fui, quando eu comecei a trabalhar com COBOL e mainframe, aí já era para estar trabalhando na área de bancos, para estar terceirizada, provendo serviços para bancos. Na verdade, na época, já era prover serviços para HSBC. É muito legal quando eu olhei seu perfil, né? Olhei o histórico. Eu achei muito interessante que desde muito cedo, acho que logo depois dessa jornada, você já começa a entrar no mundo já com a parte de orientação de dados, análise de dados. Claro que eu acho que a experiência e os desafios vão aumentando, né? O pessoal vai conhecer um pouco mais, mas é você, você hoje, né? Esse boom que tem na parte de dados é uma temática muito importante. Acho que sempre foi, mas hoje está muito em foco. Quando você olha para trás, você vai juntando esses pontinhos assim. Que momentos que você fala assim, nossa, isso foi muito importante, fez uma diferença para mim na temática da minha carreira, nessa temática de dados, de tecnologia? Eu acho que eu não consigo, assim, não consigo resumir em um ponto na minha carreira. Eu acho que foram vários pontos. Mas uma coisa eu tive em comum com todos eles, que foi quando eu perdi o medo e deixei a timidez de lado em termos de tomar uma decisão. Então, você tem um projeto que é novo, que você não conhece a linguagem, que você não conhece o objetivo e que você está um pouco com receio, talvez eu não seja a melhor pessoa qualificada, vai em frente, aplica para o projeto, estuda depois o horário de trabalho, tenha certeza que no outro dia, quando você chegar, você já tem o conhecimento do dia anterior que você não tinha. Fez toda a diferença na minha carreira. Eu nunca esperei estar em uma situação que eu me sentia confortável para tomar o próximo passo. Se eu não sei tudo, eu vou descobrir como eu vou fazendo. Então, foi o que abriu muitas portas para mim em termos de sempre estar em novos projetos. Entendi. Inclusive, a chance para poder trabalhar com projetos internacionais foi assim, eu não esperei meu inglês estar perfeito, eu não esperei eu ter todos os diplomas, eu não esperei terminar todos os cursos. Você tem que ir e colocar a cara a tapa. Você tinha
esse caráter de desafio, um pouco empreendedora. O pessoal fala muito do lifelong learning, né? Você sempre usou talvez pelo que você está falando, olha, tinha algum desafio, eu não falava não, eu ia para cima e me Uhum. adaptava para isso. Essa atitude, né, que você comentou, né? Você acha que até hoje, por exemplo, né, você tem uma posição muito elevada aí dentro de um banco, né? É uma posição muito importante. Ela é uma atitude que você ainda precisa manter ela no dia a dia? Eu acho que é uma atitude que eu precisava antes e preciso muito mais agora. Porque o que acontece é que quando você não tem muito a perder, tomar atitude, talvez não, você fala, não tenho nada a perder, por que eu não Por vou que querer não entrar fazer, né? nesse projeto? Mas aí quando você começa a lidar com projetos que se as coisas não vão the way, de um jeito que não é esperado, ou que os resultados não são aquilo que você espera, você tem mais a perder. Aí você tem uma carreira, você tem vários times, você tem uma reputação. Então, quanto mais você cresce em sua carreira, mais você arrisca tendo essa atitude, mas se você quer continuar crescendo, você não pode abandonar, porque as suas chances não vão ser. E quanto mais você cresce, mais difíceis são as chances de aparecer. Quando você começa, tem várias chances. Uma porta se fecha, outras se abrem, mas conforme você vai crescendo, fica mais difícil para essas chances aparecerem. Você tem que meter a cara mesmo. Sim. Tem uma pergunta que eu acabo sempre fazendo, porque eu acho que é bastante importante, para conhecer, né, das personalidades, do pessoal que eu acabo conversando. Normalmente você, com atitude própria, você acaba se destacando individualmente. Claro, ninguém faz nada sozinho, mas até um certo momento da carreira você vai mais no olhar centrado, né, em desenvolvimento próprio. E aí chega aquele momento onde você passa a coordenar, liderar pessoas, você passa a ter uma questão de gestão. Quando que aconteceu isso, mais ou menos? Que idades que você tinha? Qual era o tempo de trabalho? E como que foi essa transição para você entre ser uma profissional que é de reconhecimento, eu digo técnico na perspectiva das especialidades que você atua, para passar a incorporar e falar assim, não, agora eu preciso fazer um movimento maior, tenho pessoas, passo a ter metas mais amplas. Como foi essa transição para você? Você se sentiu preparada? Que impacto que foi? Doeu? Foi tranquilo? Como que foi? Então, essa transição não foi assim muito específica e clara, que ó, a partir de hoje você deixa as suas responsabilidades técnicas de lado e agora você tem um time. Foram coisas que aconteceram com o tempo, né? Você começa tendo uma responsabilidade técnica e aí o seu escopo do trabalho aumenta, então você levanta sua mão e fala, eu preciso de ajuda, né? Uma coisa que eu não consigo fazer sozinha, então você ganha uma pessoa aqui, outra pessoa ali para te ajudar. Quando você vê, você já está gerenciando as atividades do dia a dia daquelas pessoas. Então, e daí com isso você começa, isso só cresce, né? Porque o trabalho sempre aumenta, você começa a entregar os projetos e aí começa a ter mais pessoas para você gerenciar. Para mim, em 2016, quando eu fui transferida para os Estados Unidos, eu acho que foi a maior diferença em relação a números, né? Então, no Brasil, eu tinha talvez algumas pessoas aí, 5, 10, talvez menos que isso para gerenciar. No momento em que eu fui transferida para os Estados Unidos, foi o dobro, né? Ok. Hoje tem vários times e em diferentes estados dos Estados Unidos e outros países também. Então, eu acho que quanto mais responsabilidade você aceitar, é natural que você precise de ajuda, e quando essa ajuda vem, você se transforma como mais um líder de um time. Perfeito. Nessa sua transição de ambiente, vamos dizer assim, né? Que você acabou fazendo
além de liderar e passar a trabalhar mais, assim, mais regiões, você também fez uma mudança geográfica, né? Uhum. Como que foi essa questão cultural na parte do trabalho, no relacionamento com pessoas de outras culturas? Você já tinha alguma experiência de outros projetos? Isso também foi meio natural? Conta um pouquinho, o que seria uma dica para quem vai passar por isso ou que um dia acredita que vai passar por isso? Bom, então, em relação a dicas, eu acho que eu já trabalhava com projetos internacionais quando eu estava trabalhando no Brasil. Foi sempre o meu objetivo para poder ser transferida para morar e talvez nos Estados Unidos ou outro país internacionalmente. Então, uma coisa que eu sempre tive como objetivo era que se eu quero trabalhar ou ser transferida ou ter a oportunidade de morar fora do Brasil, eu tenho que estar em contato em projetos que possibilitam a oportunidade que pessoas de fora reconheçam o meu trabalho. Porque se você está em um projeto na sua empresa hoje em que você trabalha em um projeto interno, as suas chances de você conseguir ser transferida para um projeto internacional é menor do que uma pessoa que já tem contato com os seus colegas de trabalho fora do país. Entendi. Você já tinha isso Então, como uma meta, você já já tinha, trabalhava continuamente com isso. já tinha. Então, por muitos anos eu tentei, na verdade, ser transferida e algumas vezes não deu certo. Entendeu? Eu trabalhei em vários projetos. E eu ainda eu me lembro uma conversa que eu tive com um colega de trabalho que ele me disse: tem um rapaz aí que está tentando ser transferido para os Estados Unidos já faz 20 anos e nunca conseguiu. Eu não acho que você vai conseguir em 3 anos. Ok. Eu falei: tá bom, tudo bem, né? Deixa ele lá, eu vou continuar aqui na Mas minha. cada um tem uma jornada, né? Cada um tem uma história, né? Pois é, mas é que assim, você tem que saber quais são os projetos que vai colocar o seu trabalho em frente das pessoas que tomam a decisão ou que têm uma voz no lugar onde você quer ir. Então, uma coisa que eu fiz foi ter o curso de inglês. Então, eu fiz o curso de inglês enquanto eu estava no Brasil para ter pelo menos um inglês não perfeito ou fluente, mas um inglês que possibilitava conversa e participar dos projetos internacionais. Então, foi assim que começou. Não, muito legal. O, quando você começa a fazer essa gestão é, de várias equipes, né? Hoje você comentou que você tem várias equipes e elas estão bastante distribuídas Uhum. em regiões diferentes, até em países diferentes. Mas você tem uma temática. é, Hoje acho que a gestão toma muito mais conta, mas tem partes técnicas também que acho que você leva orientações, né? Talvez você não é a pessoa que vai dar aquela orientação mais próxima do membro de um time, mas você tem algumas diretrizes aí nesse mundo do Data Analytics. Uhum. Como que você enxerga e como que você está trabalhando isso junto às lideranças que trabalham para você nesse momento de importância onde o Data Analytics cada vez mais é um fator de diferenciação, um fator competitivo, dados em geral, né, arquitetura de dados, a transformação de dados, tudo que envolve dados hoje em dia tem uma atenção muito grande na estratégia da empresa, né? Quais são Uhum. as orientações que você acaba dando, que talvez acaba sendo algo que também seja útil aí para quem está assistindo a gente e que possa estudar um pouco mais algum tema, tomar nota de alguma dica aí que você tenha? Bom, eu acho que como eu mantenho os times focados no que importa, é você saber qual é o impacto do seu projeto para a empresa que você trabalha. Porque às vezes o que nós temos são vários projetos que dão suporte de governança de dados, suporte de rotinas internas de uma empresa. Então, você manter o time focado em quais são os projetos e quais são os maiores benefícios para a empresa nos projetos em que eles estão trabalhando, faz com que eles consigam fazer uma prioridade das atividades deles, dos times deles,
durante o dia, porque todos eles têm o mesmo objetivo em foco. Então, se você tem aí atividades e problema com dados, que você está... qualidade de dados, que você está... improvement of the... Aperfeiçoando, melhorando. Isso, obrigada. Aperfeiçoamento de dados, então você tem que ver, ok, se eu estou aperfeiçoando esse dado, se eu estou limpando arrumando esse problema que nós temos aqui, qual é o que vai dar maior benefício para a empresa? Qual é o maior que dá o return on investment? Right? Tá, Qual é o retorno do investimento que você está fazendo? Porque a disciplina é muito ampla, né? Então não adianta tentar atacar tudo. É isso que você está comentando. Entenda. Exatamente. Porque o que acontece é que, às vezes, é muito comum em projetos, quando você tentar fazer tudo, você vê tudo que você tem que fazer, e aí você não consegue mover o projeto em frente, porque você tem na sua cabeça tudo que precisa ser feito, e todo mundo tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então, ser bem focado nas áreas em que te dá o maior benefício primeiro, e depois mover para as outras áreas. É o que a gente chama aqui da should, could, must have. O Moscow, né? Que o pessoal fala, não sei. Muito então, interessante. é a prioridade, em termos de quanto retorno de investimento seu projeto vai fazer, então você tem que guiar os seus times para que eles continuem focados nessa direção. E em termos em relação a new technologies e com certeza inteligência artificial, pelo menos aqui nos Estados Unidos não se fala de outra coisa. Então, se você tem aí relação com modelo de dados, inteligência artificial, estrutura de linguagens para AI, essa é a carreira que está... E cybersecurity. Então, essas são as duas carreiras que estão... Data Analytics com AI e cibersegurança são os temas aí que você vê que está acontecendo bastante. Isso. E aí você vê como tendência, né? Porque acho que é uma tendência e cada vez parece que é mais tendência ainda, né? Acho que nem a tendência, é uma realidade bem presente. Mas, por exemplo, nos projetos que você já vem atuando, esses temas já são presentes ou eles estão no backlog, temas de AI ou as empresas, ou de forma geral, não só acho que no Citibank, mas acho de forma ampla. Qual que é a sua percepção? As empresas já estão preparadas, elas estão se preparando, tem muito dinheiro sendo investido. Qual que é o seu sentimento em relação a esse tema? Eu não acho que as empresas estão se preparando, acho que já estão utilizando em large demanda. O investimento em AI só cresce. Então, tem várias áreas de várias empresas que já estão utilizando essa tecnologia hoje. Então, não é alguma coisa assim que ainda vai acontecer. Eu acho que ainda dá tempo para pessoas que querem começar a carreira, deviam começar nessa área, porque tem algumas linguagens de programação que vão se tornar obsoletas com o tempo por causa das inovações em AI. Então, não é alguma coisa que não está... a gente já está usando todos os dias.